Boa tarde a todos, todas e todos. É um prazer encontrar todos aqui, tantos que estão presencialmente. Uma honra recebê-los, né, na UERGS, e uma honra receber a turma da professora Adriana, nossos alunos, os visitantes todos. Professor Gilmar, nosso coordenador aqui do curso de Letras. Estamos todos aqui presentes para prestigiar o professor Paulo Braque, que também se encontra. E nós vamos fazer um tempo assim bem controlado, mas esperamos que todos tenham condições de participar. Então, as inscrições e perguntas é no chat, e aqui nós já combinamos presencialmente que os alunos farão as perguntas, as pessoas presentes, e passarão por escrito para o nosso acadêmico Mamadou Mutaro, que é o vice-coordenador desse projeto de extensão, que se chama Seminário de Estudos Contemporâneos, e que já teve a primeira etapa sendo gravada e já está publicizada no YouTube, que foi a palestra com a professora Andrea Hanel sobre a leitura e a interculturalidade, né? Educação e interculturalidade. Foi o primeiro episódio que nós tivemos, dia 7/4. Estamos encerrando, então, com o professor Paulo Braque, mas, como se diz, né, por último, mas não menos importante. Eu brincava com o professor Paulo Braque que ele tem essa mania de querer salvar o mundo, né? E da nossa parte, ainda bem, porque ele estuda bastante, sabe bastante, e sempre nos orienta da melhor forma, né? Quero registrar algumas presenças importantes e agradecer já de pronto, né? A professora Cláudia Hertz de Moraes, que participou do livro que eu vou apresentar para vocês rapidamente, a capa, porque o lançamento hoje é simbólico, né, professora Cláudia? É simbólico, nós vamos fazer uma live depois com o tempo, e aí eu quero registrar e agradecer a professora Cláudia, da Universidade Federal de Santa Maria, que participou do livro Educação, Ecologia e Mídia Local, que eu já comento. Quero agradecer também a presença do ativista, geógrafo, professor, amigo de longas datas, né, Paulo Fernando Cornélio, do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, lá de Passo Fundo, que também se faz presente aqui nesse encontro. Professor Roberto Serena Fontanelli, professor de gestão ambiental, também um ativista pelo meio ambiente, participou já diversas vezes, e depois o professor pode até complementar, como membro do conselho lá da região de proteção das águas, uma pessoa muito importante em termos de agroecologia, e nosso colega, professor da UERGS, é uma felicidade muito grande. Quero citar também a presença do Renato Hoffmann da Silva, que é nosso aluno de letras, mas hoje, particularmente, além de ser especial por ser aluno de letras, é um pouquinho mais especial, porque o Renato é jornalista e ele ajudou também a atualizar a minha dissertação de mestrado, que foi concluída em 2000. Então, não tinha como eu só publicar friamente a dissertação, né? Então, eu convidei pessoas para atualizarem a temática. Tá? Em nome dessas pessoas, eu agradeço a presença de todos os outros. Eu vejo que tem algumas pessoas aqui cujo nome, para mim, não são muito familiares, então eu peço desculpas se eu, de pronto, não identifico, mas depois a gente pode fazer uma rodada aí para saber quem são. Todos são bem-vindos ao UERGS, certo? Eu disse para vocês que esse evento, então, ele é uma continuidade do seminário de assuntos contemporâneos, e esse seminário é uma disciplina do curso de letras da UERGS. Tá? Ele, rotineiramente, esse componente curricular é ministrado pela professora Valquíria, que está fazendo o seu pós-doc agora, então estamos fazendo o melhor com o que podemos, né? Ela é insubstituível, eu sempre digo, que as pessoas são, sim, insubstituíveis, mas a gente faz o que pode, né? Então, aqui uma publicação, mais uma conversa necessária com o professor Paulo Braque, a divulgação, então, do seu trabalho, vai falar sobre Na Busca de um Mundo de Vida Digna para Todos os Seres da Terra. Tá? A Evelyn, que já vai pegar a palavra aqui, ela vai, então, apresentar para vocês
o currículo do professor, o que pode ser contado, né, professor Paulo Braga? Porque se for contar tudo, não dá. Então, como você sabe, esse evento está sendo híbrido, né? E o lançamento, então, simbólico, eu digo simbólico porque o livro já está publicado no site para download gratuito, chamado Educação, Ecologia e Mídia Local, o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, GESP e a imprensa de Passo Fundo. Foi uma pesquisa que eu fiz para concluir meu mestrado em comunicação social, estudando os jornais da cidade de Passo Fundo, 2 grandes jornais, de 1983 a 1999. Eu utilizei uma técnica chamada ano construído, que fica um pouquinho mais fácil, mas não menos difícil, né? Então, eu comecei em setembro, que era 1983, a fundação. Então, 1983 eu estudei setembro, 1984 eu estudei outubro, 1985 eu estudei novembro, e assim até 1999. Então, como eu disse, eu não vou me estender agora, porque a gente vai ter uma live só sobre isso, o professor Paulo vai ser convidado também, né, pela sua qualificação, mas eu queria, então, deixar esse agradecimento ao Renato Hoffmann da Silva, a Eliege Maria Fante e a professora Cláudia Herta de Moraes, que fizeram um artigo maravilhoso de abertura, né, do livro, e a Flávia Biondo da Silva e o Paulo Fernando Cornélio, que são lá do GESP, eles fizeram, então, uma atualização sobre o Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. 2 minutos aqui, Braque, eu vou, para não dizer que não falei em flores, tá? Eu só vou mostrar aqui esse trabalho. Para esse trabalho, eu fui orientada pela professora doutora Cecília Peruso. Para quem não conhece, eu tive uma bênção, porque eu não sabia quem ela era. Hoje que eu sei, eu fico pensando, meu Deus do céu, e ela foi minha orientadora, né? A professora Cecília é uma das estudiosas do Brasil e premiada, inclusive, no mundo sobre a questão da comunicação e os movimentos sociais, tá? E eu aprendi muito com ela. E só para mostrar para vocês a capa, então, essa é a capa do livro. Aqui estão os textos, né? O Renato fez o prefácio, Melhor Fechar os Olhos, está muito bom o prefácio dele. Então, as professoras Eliege jornalista, a professora Cláudia também, né? A professora Cláudia da Universidade Federal de Santa Maria, fizeram, então, esse resgate, essa atualização da minha temática, porque eu me formei no mestrado em 2000, né? E as colegas fizeram, então, sobre ecologistas e jornalistas, o desafio de pautar na imprensa os temas ambientais. Então, elas fizeram, professor Paulo, um resgate de todas essas mídias alternativas e tal. Ficou muito lindo o trabalho delas, tá? E, então, o ensaio introdutório do pessoal do Grupo Ecológico, apontando os 42 anos do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas. Aí, sim, aí aqui é a minha dissertação lá, tá? A minha dissertação, e eu fiz aqui os agradecimentos, né? Inclusive o professor Leandro, e também eu dediquei esse livro ao Frei Sérgio, que nos deixou, né? E foi um inspirador para nós, tanto em termos de amor, quanto de ecologia e de tudo, né? Alimentação natural, anti-agrotóxico, etc. E então foi dito que em homenagem ao Frei se plantaria uma árvore. Eu, no caso, como eu sou uma sem terra, eu não tenho onde plantar uma árvore, né? A única árvore que eu plantei foi está lá no sítio do professor Roberto. Como é o nome da minha flor, aquela maravilhosa, professor, que eu adoro, que eu plantei e depois eu tive que me mudar e aí eu dei de presente para o professor. Não, é aquelas coisas que a hora que a gente precisa some, mas eu vou me lembrar. Aquela da flor azul, como é que chama? Que é uma trepadeira, ele tem uma flor azul, daqui a pouco vem. Bom, eu vou passar para a Evelyn, tá? Já fiz, então, o lançamento simbólico do livro, vou passar para a Evelyn, então, fazer a apresentação do currículo do professor Paulo Braque. Boa tarde. Então, vou apresentar o currículo do professor Paulo Braque. Ele é biólogo, mestre em botânica pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em ecologia e recursos naturais pela Universidade Federal de São Carlos, é professor titular do Departamento de Botânica da URGS,
Tendo ingressado nessa universidade em 1994, trabalha em projetos de pesquisa e extensão sobre conservação, uso sustentável da flora da RS e políticas públicas em biodiversidade e meio ambiente, destacando o papel estratégico desses temas para a autonomia, a emancipação das comunidades e para o desenvolvimento local e verdadeiro do país. Participa ou participou em conselhos do meio ambiente, representando voluntariamente o INGA, Instituto Gaúcho de Estudos Ambientais, nesses espaços de representação da sociedade. Então, eu quero agradecer a presença do professor Paulo Brach e Obrigado. Vou convidar ele para iniciar a palestra. Então, boa tarde, muito obrigado, Ana Carolina, aos professores aqui da UERGS, os estudantes também de letras e outros cursos também. Eu fico muito lisonjeado por participar dessas atividades, não é a primeira vez que a Ana Carolina me chama também, eu fico muito contente, de certa forma, claro, como professor, né, e também ativista, a gente se conhece há tanto tempo, né, Carolina, e esses temas nos angustiam, os temas ambientais, mas, por outro lado, eu acho que a gente também traz a vocês que estão aí também o tema relacionado à busca de uma vida digna mesmo, né? Nesse mundo que a gente está vivendo, com guerras e tal. Então, a minha apresentação vai nessa linha, né? A vida digna se faz com a sociedade, com a sociobiodiversidade brasileira. É o tema que eu trato mais como professor de botânica também, e então, vamos lá. Bom, para iniciar aqui, pessoal, a chamada biofuncionalidade, ou a funcionalidade ecológica, biológica, nós temos no nosso corpo um microecossistema, tá? Esse ecossistema que nós temos no nosso corpo, ele é regido por um conjunto de órgãos, né, de tecidos, sistemas, né, sistema circulatório, o respiratório, o digestório, né, e os hormônios, né. Então, nós somos um microecossistema que precisamos da água, né, precisamos de um oxigênio, precisamos de um ambiente equilibrado, né. O equilíbrio ecológico, a chamada homeostase, ela está presente, a gente busca que esteja presente no nosso organismo, a gente busca o menos estresse, porque o estresse, na realidade, é a gente chegar próximo dos limites, né? Os limites que nos trazem situações que muitas vezes podem chegar a causar doenças ou situações mais graves. Então, a busca por um equilíbrio, ele está presente no nosso organismo, está presente na nossa sociedade, no momento que a gente também faz uma ecologia humana, né? Nós estamos fazendo uma relação ecológica aqui entre nós. A ecologia, o que ela é? É a relação dos seres vivos com o seu meio, com os fatores ecológicos, seja água, luz, temperatura, enfim, solo, como também com os seres vivos entre si e entre os próprios seres vivos. Então, e os seres vivos, no que se refere
ao aspecto intraespecífico dentro da nossa sociedade humana, a gente está tentando fazer uma ecologia para nos buscarmos nosso equilíbrio. O equilíbrio ecológico ele tá presente lá fora, está presente no nosso organismo, está presente também aqui nessa sala, no momento que a gente conversa, né? Busca uma harmonia, uma homeostase nas nossas relações, isso é muito importante, né? Infelizmente, a gente vive uma situação de estresse, então, mas, por outro lado, temos que buscar os mecanismos, né, de feedback, chamado retroalimentação. E aí eu busco um dos pontos contraditórios com alguns elementos que eu também vou abordar aqui, que é o aspecto relacionado do ponto de vista funcional, né? A nossa alimentação, por exemplo, ela depende de 3 componentes básicos, né? Quais são os componentes básicos da alimentação, fora as vitaminas? Carboidratos, proteínas e gorduras. Depois vem as vitaminas, onde tem todos os componentes também essenciais, vitamina C, D, A, etc, etc. Então, essas vitaminas, muitas delas, nós vamos encontrar nos alimentos, tá? Então, a alimentação, para nós, é um meio, não só pela água, como pela alimentação, oxigênio, enfim, é um caminho bastante importante. E aí nós vamos ver a situação também que a gente vive atualmente, a contradição por viver um mundo que, de certa forma, despreza esses elementos essenciais à nossa vida. Lembrando que a Constituição Federal, não sei se vocês estão lembrados, o artigo relativo ao meio ambiente na Constituição Federal, o artigo 225, eu sempre leio com meus alunos, né, na botânica, né, nas aulas também ligadas à ecologia, que o artigo 25 ele é uma maravilha, ele trata no ponto do direito ao meio ambiente equilibrado, né? Então, esse meio ambiente equilibrado que muitas vezes está sendo negado, né, por uma busca pelo dinheiro, pela ganância, hoje, numa sociedade que busca uma acumulação de recursos, né, e de recursos econômicos, né, uma financiarização, um caminho talvez sem destino, né, uma vida sem sentido, que às vezes é nos imposta no momento em que a gente tem que trabalhar, muitas vezes estamos hoje com a questão da escala 6x1, né, colocada como uma crítica e uma possibilidade de mudanças também na legislação no que se refere a diminuirmos pelo menos de 44 horas para 40 horas semanais, para termos mais equilíbrio, nosso organismo ter mais saúde, a gente poder se relacionar com a família, etc, etc. Então, essa busca também, ela entra o componente político também, né? O componente político que é fundamental. Mas aí, aqui como eu apresento, as frutas nativas são consideradas alimentos funcionais, por possuir várias vitaminas essenciais, antioxidantes, as chamadas antocianinas, flavonoides, clorofilas e carotenoides. Por isso, sempre a gente destaca que é importante que o nosso prato, dentro do possível, dentro das possibilidades que as pessoas têm, de deixar um prato muito colorido, né? Com muitas verduras, se a gente tiver frutas, acostumar nossos filhos, netos, a comer coisas que representem a busca pela saúde, né? Evitar refrigerantes, produtos químicos, enfim. Então, aí é uma coisa que eu trabalho também, né? Como botânico, eu vou buscar a informação das frutas alimentícias e outras plantas alimentícias da nossa flora nativa do estado. Há cerca de 20 anos atrás, um grupo do Ministério do Meio Ambiente nos ofereceu na universidade, aqui no Departamento de Botânica, fazer um levantamento botânico de plantas de interesse para o Rio Grande do Sul. E isso nos chamou a atenção, é interesse econômico, mas dentro do ponto de vista de uma economia diferente da atual, né? Da atual economia maluca, que é essa da busca por dinheiro. Uma economia verdadeira. Lembrando que
A raiz oikos, né, da casa, economia e ecologia, é uma mesma raiz, quer dizer casa. Então, a economia, ela deve estar associada à ecologia e não separada, como muitas vezes a gente vê. Mas voltando, então, às nossas frutas nativas, nós fizemos um estudo aqui em Porto Alegre, por exemplo, com relação às frutas que podem ser utilizadas pela fauna. Aqui, árvores frutíferas para a fauna em Porto Alegre. Encontramos uma riqueza de 182 espécies de árvores nativas que estão aqui antes da colonização europeia, né, e que estão presentes em Porto Alegre, e verificamos que 75% delas têm frutos carnosos para a fauna, ou seja, a funcionalidade da interdependência entre plantas e animais, ela é muito importante. E nós também somos animais. Algumas dessas frutas também nós nos alimentamos. Eu vou dizer, não só árvores, mas aí se a gente pegar no universo de 1.300 espécies de plantas de Porto Alegre, dentro do município de Porto Alegre, que dão 49 mil hectares a superfície do município, nós temos em volta de 3.300 plantas nativas. Nós encontramos 90 frutas que são alimento para nós. E aí eu perguntaria para vocês quantas nós, antes de eu entrar na botânica, eu também não sabia, como vocês talvez não tenham esse conhecimento por não ter tido a oportunidade. Mas vocês até podem lembrar algumas frutas aqui, nativas. Vamos lá. Uma que esteve frutificando recentemente. Começa com B e termina com A. Entreguei, né? O butiá. Butiá é uma delas. Pitangueira, araçá, né? Enfim, a jabuticaba não dá aqui em Porto Alegre, mas temos guabiroba, guabiju, os maracujás. Então, são 90 espécies de frutas que tem nas nossas matas de Porto Alegre, em outros ambientes, não só matas também. Tá? E no Rio Grande do Sul, a gente encontrou 213. Hoje já publicamos um trabalho em 2020 com 213 frutíferas nativas, alimentícias, e hoje já são 220. A gente está sempre descobrindo alguma coisa. Tá? Então, do ponto de vista alimentício, isso é muito importante para manter a diversidade. A diversidade ela é inerente à vida. Não é possível que nossa agricultura no Brasil e no mundo ela privilegie as monoculturas, que é justamente lutar contra um processo natural, né, que é a busca da diversidade como processo evolutivo de milhões e milhões de anos. Tá? E que temos aqui, então, a pitangueira, né, o guabiroba, aqui, o cambucá, que é uma fruta maravilhosa, que tem mais no litoral, enfim, até as aroeiras, algumas delas são usadas como temperos. Hoje, as agroflorestas, quem é que já ouviu falar em agrofloresta aqui? Levanta o braço. Agrofloresta, dois, né? É um tema que a maioria não conhece, né? O que seria uma agrofloresta? São espaços onde se combina tanto a preservação de espaços de plantas nativas quanto uma agricultura mais menos agressiva, né? Sim, é uma diversificação de plantas que você copia o que a natureza, né, nos concebeu dentro de um outro sistema de não homogeneização para produzir grãos, e sim manter uma diversidade com bananeiras. Aqui está o caso, isso é em Morrinhos do Sul, um local, inclusive, que se vocês tiverem oportunidade aqui, professores, de ir com os alunos, eu sei como ir, e inclusive até iria junto com vocês. Eles, lá em Morrinhos do Sul, a família esse aqui é o Valdeci, ele tem com a sua esposa, eles fazem um prato num domingo, né? Eu acho que a última vez que eu fui lá eram R$35, é o preço de um restaurante aqui, e eles oferecem todos os produtos agroecológicos e orgânicos para as pessoas, e tudo produzido ali, né? E aí ele mostra como foi feito esse arranjo agroflorestal entre bananeiras, entre
as palmeiras Jussara, que é o nosso açaí da Mata Atlântica, os araçás, as cambucás, abacaxis, que às vezes eles plantam junto também, e outras plantas também que eles produzem para as feiras, né? As feiras agroecológicas. Lembrando, é importante a gente sempre destacar, e nosso lado, digamos assim, diferencial, o Rio Grande do Sul, que vem lá da década de 70, né, Ana, que o Lutzenberger, Jacques Saldanha, a Maria Guazelli, o Sebastião Pinheiro e outros tantos que auxiliaram ali a nossa feira agroecológica, que nós temos uma feira agroecológica que é a maior do Brasil, mais diversificada, onde tem muitos desses produtos também presentes, né? Produtos orgânicos e agroecológicos. Então, nós em Porto Alegre temos o maior número de também de feiras agroecológicas e que também vem produtos das agroflorestas, né? E no Rio Grande do Sul, talvez seja o estado do Brasil onde tem maior quantidade de produção agroecológica e orgânica, né? Sábado de manhã, professor, deu horário. Sábado de manhã, as pessoas saberem. Ah, isso. Então, a Ana me lembrou aqui. Nós temos no sábado de manhã, ali na rua José Bonifácio, né? Ali no Bonfim, entre a Redenção e ali do lado da José Bonifácio, uma feira que começa lá pelas 7 da manhã e vai até 1h da tarde. Então, vocês vão encontrar muitos produtos orgânicos, ali eu sempre vou quando eu posso, e também as conversas são legais, que encontra várias pessoas que apostam numa coisa que aí nós fazemos uma ecologia também, né? No sentido que a gente conversa com os agricultores que produzem, eles ficam contentes de poder vender um produto orgânico, um alimento sadio, né? E a gente fica contente em, digamos assim, ter a garantia que a gente está se alimentando, está fazendo um consumo justo e, ao mesmo tempo, também sadio para todos. Então, ali é uma relação ecológica bastante interessante. Aqui também as aves, como tucanos e aqui eu acho que é um jacu, alguma coisa assim também, né? Lembrando também o papel feminino, as ecofeministas, que é um papel bastante interessante que a gente vem vendo ser destacado, que temos aí um patriarcado, tem toda uma sociedade onde o homem, né, tem uma supremacia, e esse equilíbrio ecológico também entre gêneros, né, não só homem e mulher, mas outros também, outras formas de expressão sexual, enfim, também são necessárias. A diversidade ela tem que se dar em todos os âmbitos. Mas no que se refere a ecofeminista, talvez mundialmente mais conhecida, é a Vandana Shiva. Não sei se alguém já ouviu falar. Ela é uma indiana que luta muito lá na Índia contra a chamada biopirataria. E a biopirataria ela se dá em vários âmbitos, né? Inclusive por descoberta pelos agricultores mais tradicionais de uma planta inseticida natural, que não seria essas sintéticas, que não tem grande malefício à nossa saúde, e que ela é usada na produção orgânica chamada NIM, né, que grandes empresas internacionais que queriam fazer o seu patenteamento. Então, e ela trata de que a multifuncionalidade de uma árvore, por exemplo, uma árvore não pode ser pensada como agora está se pensando, só de produzir celulose. Ela tem que ter outras funções, né? Nós temos que buscar função ecológica das árvores. Quais são as funções ecológicas que têm as árvores? Alguns chamam de serviços ecossistêmicos também, né? Vamos lembrar, produção de oxigênio, né? Claro, elas também consomem oxigênio, mas elas liberam uma quantidade maior de oxigênio em relação àquele oxigênio que elas consomem. Então, elas auxiliam a purificação da água. Também aqui no centro, mesmo sendo aqui no centro histórico e tem poluição, a vegetação arbórea ela vai filtrar a poluição aérea dos particulados, enfim. Então, ela vai ajudar a melhor qualidade do ar. Então, a gente vê aqui que onde está situado a UERGS é um local que tem uma arborização bastante interessante, né? Então, isso auxilia também uma maior purificação do ar, maior conforto térmico no momento que você tem árvores que vão diminuir o efeito
de maior calor no verão, né? Vocês provavelmente, quando dá um verãozão brabo, vocês vão para baixo da sombra. Quem tem carro também busca uma árvorezinha para botar o carro na sombra. Então, as árvores também têm essa função de dar mais conforto térmico para as pessoas, estabilizando as variações. E também tem a questão relacionada a frutas para a fauna, né? Flores para outros insetos, enfim, abelhas e outros insetos. Temos também a questão do amortecimento do ruído, que a vegetação, as árvores, elas diminuem a poluição sonora, né? E aí vem o aspecto também das enchentes, né? Não necessariamente nesse local, mas você sabe que agora que vai fazer 2 anos das enchentes, a vegetação das encostas, lá no rio Taquari, antes, né, que foi onde começou, talvez, o eixo principal dessas enchentes, que começou no vale do rio Taquari, ele está muito devastado. E a ausência de árvores vai significar mais enchentes, através o solo fica nu, e aí nós vamos ter mais erosão, a questão da permeabilidade menor. Então, quanto mais impermeável a vegetação, ela mantém a permeabilidade, faz com que parte da água que iria escoar para fazer com que a água nas enchentes subisse muito rapidamente, ela infiltra no solo. Então, auxilia, até porque também em épocas mais secas, a vegetação mantém a umidade. Aí tem o chamado efeito esponja também. Até o ano passado morreu um chinês, um professor chinês, que era aquele que propugnava que as cidades esponjas seriam aquelas que deveriam ter nas margens, aqui no Guaíba, entre outros tantos, né, ambientes com vegetação para manter os banhados, para manter sempre os aquíferos, manter o abastecimento de água. Então, a água hoje é um recurso super importante, porém, a gente está com uma dificuldade muito grande de ter uma água mais pura, né? Só para vocês terem uma ideia, tem levantamentos já feitos pelo Ministério da Saúde, há alguns anos atrás, que constataram na água de Porto Alegre, nas próprias torneiras, 27 agrotóxicos, né, na nossa água de Porto Alegre, como outros, né? Sabe por que são 27 agrotóxicos? Porque só foram 27 agrotóxicos analisados. E todos eles estão presentes na nossa água. E em vários municípios, não só aqui de Porto Alegre, né, do Rio Grande do Sul e alguns municípios do país. Então, eu posso dar o site, se vocês quiserem. São, se não me engano, são 27 e a metade, 11 deles são altamente tóxicos, cancerígenos, mutagênicos e podem alterar disfunção endócrina, né? Eles são disruptores endócrinos também. Claro que as quantidades, segundo esse estudo, não estavam acima daquilo que é permitido, estavam dentro dos padrões. Só que depois está se descobrindo que não existe valor que seja, né, professor? Não tem limite confiável. Foi feito um estudo por uma bióloga lá, a Mônica, lá do Butantan, uns anos atrás, Mônica Ferreira, que ela constatou com análise com zebrafish, um peixinho pequeno que é usado como bioensaio, né? E constatou que em pequeníssimas quantidades, muito abaixo dos níveis, apresentavam variações, mutações, malformações dos peixes. Principalmente disrupção hormonal, e daí vai causar um desequilíbrio. Isso, desarranja tudo, né? Do sexo. Isso. Há uma indução, uma modificação do sexo. Também. Então, bom, Vandana Shiva, eu não sei, professora Carolina, quanto tempo eu tenho, já passou aqui. Eu tenho bastante coisa, aí tem que me dizer, mas. Nós temos uma reserva legal aqui dentro da UERGS, lá no fundo. Não sei agora qual é o destino, né? Mas a gente estava sendo usado pela Brigada Militar para deixar seus cachos, né? Agora não sei qual é a situação. Sim. Bom, enfim, plantando árvores, nem que seja para dar sombra para árvores nativas, para dar frutas também, quem sabe, para complementar as duas coisas.
Então, nós temos vários processos. A Constituição Federal, ela é maravilhosa porque ela mantém aqui, eu diria que a agricultura moderna hoje, no Brasil, ela não obedece, para não dizer que é ilegal, é anticonstitucional, ela não obedece o artigo 225, no tema do parágrafo 1º, para assegurar a efetividade do meio ambiente equilibrado, incumbe ao poder público, inciso 1º, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e prover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Eu me pergunto, uma monocultura, ela mantém e restaura os processos ecológicos? Ela depende de química, né? Alta quantidade de agrotóxicos, insumos, etc. E os processos ecológicos. Hoje nós estamos transformando os 6 biomas brasileiros, parte deles, desde o bioma Pampa até a Amazônia, em monoculturas de soja. Em vez de a gente adaptar as culturas a cada bioma, a gente submete os biomas à soja. Então a gente destrói essa diversidade, o que é uma falta de inteligência absurda, um imediatismo que a gente está comprometendo, inclusive, as gerações futuras. No inciso 2º, preservar a diversidade e a integridade do patrimônio genético do país. Estamos fazendo isso, professora? Sei que a senhora que é da área da genética. Absolutamente não, né? Absolutamente não, né? Então, a diversidade, o patrimônio genético não está sendo... Isso não vem de agora, é claro. Mas nós temos aqui no Rio Grande do Sul vários centros, né, que Sim. Sim. A Embrapa... São bancos de sementes. Sim. A Embrapa, ela vem, só que ela está com poucos recursos, né? Mas e tem não aquele... só a Embrapa, tem muitas pessoas da ecologia. Sim, né? os bancos de sementes tradicionais. Organizações não governamentais, né? Os CIPs que estão Sim, fazendo esse trabalho. até porque os próprios indígenas, quilombolas e a agricultura mais tradicional, né, também têm os seus bancos de sementes, que hoje, infelizmente, alguns deles já estão... isso, que estão em risco por falta de apoios, né? Enfim, os estudos de impacto ambiental estão previstos aqui, a educação ambiental está prevista na Constituição Federal. Vocês sabiam? Levanta o braço quem não sabia. Eu não sabia. Levanta o braço quem não sabia que educação ambiental estava prevista na Constituição. Eu também não sabia. Fui saber faz pouco tempo. Está aqui na Constituição. Então, a gente tem que cobrar, né? Já que está na Constituição, temos que cobrar nos diferentes âmbitos, federal, estadual, municipal, né? A educação ambiental está prevista. E para proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que colocam em risco... Aqui ficou uma coisa que eu queria ver se eu diminuo isso aqui. Agora acho que ficou pior ainda a situação. Como é que eu faço para abrir de novo? Quem me ajuda? Então, vamos lá. Eu cliquei aqui numa coisa, mas já vamos chegar, vamos ver se a gente agiliza. Ajuda ali, clicar no ocultar ali de baixo, já ajuda um pouquinho. Não, ali no meio... Ali modo de leitura que você tem aqui. Deu, perfeito. Tá, beleza. Olha aí. Então, vamos lá, vamos dar uma acelerada. Os biomas brasileiros, quais são? Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal. Quantos estão na Constituição Federal? Somente 3. E são 6. São 6. Só 3 estão na Constituição Federal protegidos. Porque na época, em 88, se esqueceu do Pampa, se esqueceu da Caatinga e do Cerrado. Hoje estamos tentando, através de uma proposta de emenda constitucional, uma PEC, né, incluí-las, mas aí tem uma bancada lá que não está muito de acordo. Então, esse é o problema. O bioma Pampa, ele é um dos biomas que também está perdendo muito, já perdeu mais de 46%, tá? Não, de certa forma aqui são área original, 46% é menos, né? Então, a nossa área de Pampa, ela está a um terço só, vamos botar 33%. Então, esses dados aqui ainda estão um pouco defasados, mas a Mata Atlântica, o Pampa, são os 2 biomas e estão presentes aqui no Rio Grande do Sul, né? Nós temos 68% do território do Rio Grande do Sul é Pampa
e o restante é Mata Atlântica. Então, esses 2 biomas são justamente aqueles que no Brasil têm menor quantidade de remanescentes. E aí temos a questão da soja. Hoje a soja, esse dado aqui já é de 2 anos atrás. Hoje a soja já está em 48 milhões de hectares no Brasil. Tá? São monoculturas que precisam de muitos produtos químicos. Agora, com essa guerra que está acontecendo, ali no Estreito de Hormuz, enfim, até muitos dessa carga de nutrientes, de adubos químicos, eles estão com dificuldade de chegar aqui no Brasil. Para essa agricultura, de certa forma, também que eu questionaria a viabilidade delas, porque vocês veem bem aqui, ó. Aqui é uma paisagem lunar, né? Não tem nada. Isso aqui não tem árvore, não tem passarinho, e aqui algumas plantinhas aqui, que depois eu vou falar sobre as punks, elas acabaram ocorrendo aqui, que é o caso da buva, é o caso do caruru, é o caso da beldroega, que o herbicida não pegou. Mas lá no meio tem muito agrotóxicos, principalmente herbicida, que dos agrotóxicos do Brasil, 52% corresponde a herbicidas. Aí vem uma questão para vocês da área da linguagem, do português. Se chamam de pragas as chamadas ervas daninhas também, pragas e ervas daninhas. Um caruru, que é uma planta alimentícia, uma beldroega que também tem ômega 3, são chamadas de pragas. Está certo isso no português? Na concepção capitalista, eles fazem isso para a pessoa achar que tem que matar mesmo. Mas eu diria que nós temos que até buscar na justiça de praga. Foi até o caso que dos tem agrotóxicos, né, que eram chamados de defensivos agrícolas, e a gente conseguiu tirar a palavra defensivo. Por isso que eu não gosto da palavra pesticida. Agrotóxicos. Pesticida está equivocado, porque 42% dos agrotóxicos são para matar plantas, e as plantas não são pestes. Sida quer dizer matar, pesticida. Então, não é só para matar o que seria peste, seria uma doença, um fungo, uma bactéria, talvez até pudesse aceitar isso. Agentes infecciosos em geral. Então, a palavra praga, ela traz também no seu escopo o susto. Praga, então tem que matar. Né? Então, é uma... Essa plantação vai ser... Toda essa parte verde é uma plantação? Plantação de uma só coisa, soja. É assustador, né? É assustador. E essa imagem foi feita por um drone, não foi? Não, é beira de estrada. É uma pena, e pior é beira de estrada. Eu disse, diminui aí que eu vou tirar uma foto. Lá para o lado de Palmeira das Missões, lá no Planalto. Tá? É um mar de soja. Aí eu vou dizer para vocês, em cada hectare onde existia floresta aqui, tinham mais de 50 espécies alimentícias. Hoje tem uma só. Claro, em grande quantidade, para exportação, né? E aí vem, olha só, antes e depois, né? O antes é a floresta e o depois é isso aqui, ó, tá? Quem viaja para o Planalto, não sei se alguém é do interior aí, você é da onde? Então, vamos lá. Que fala sobre o plano da soja, tem igual e depois tem uma frase depois. Isso quer dizer que a monocultura da soja leva à disfuncionalidade econômica e ecológica? É isso? Do ponto de vista ecológico, tremendo. A disfuncionalidade. A agricultura moderna é disfuncional, porque ela não obedece os ciclos da natureza, né? A ausência da diversidade. Sim, em todos os aspectos, não só a diminuição da diversidade, como usa muitos químicos também, né? Ela é químico-dependente. É químico-dependente a agricultura moderna. Depois a gente vai mostrar um pouco disso aqui também. Então, ela usa muitos produtos, né? A Anvisa, sabe o que é a Anvisa? Agência Nacional de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde. Ela, a cada 2, 3 anos, ela faz uma análise de resíduos em alguns alimentos, 10 a 15 produtos diferentes, frutas, verduras, etc. Os últimos, isso já vem há mais de 15 anos, eu acho. Os últimos 15 anos, pelo menos 70% dos alimentos avaliados têm resíduo de agrotóxico, sendo que 1/3 deles tem valores acima dos permitidos ou com produtos não autorizados aqui no Brasil. Então, nós estamos comendo
Se nós não formos na feira ou não buscarmos produtos orgânicos, a gente sabe que no supermercado é muito caro, na feira é bem mais em conta, mas nos supermercados os produtos orgânicos são bastante caros, né? Com exceção da banana. Ontem eu fui comprar banana, não achei orgânica, e comprei uma banana convencional, o preço é igual à orgânica, que tem banana orgânica já. O preço é o mesmo, R$ 7, R$ 8 o quilo. Então, elas estão igual porque a escala de produção orgânica ela está aumentando. Hoje, o açúcar, posso fazer propaganda aqui, que você sabe, o Açúcar União, ele já vende o saquinho de açúcar orgânico, né? Então, já é um avanço, porque se dizia uns anos atrás, não é possível, vai dar fome, não sei o quê. Não, olha só, uma enorme de uma empresa, maior empresa de venda de açúcar no Brasil, está produzindo açúcar orgânico. Banana, você encontra em quase todos os mercados hoje, grandes mercados. Isso não era. Então, está aumentando esse tipo de produção, né? A produção orgânica não é a mesma coisa que a agroecológica, porque muitas vezes o orgânico mantém a monocultura e aí ela tem alguns problemas também, tá? Mas são muito menores, né? Aí, o que acontece? Se vocês quiserem buscar informação sobre agrotóxicos, vocês podem ir no sítio eletrônico, vamos usar o português, né, em vez de site, né, professores? Sítio eletrônico. Eu escrevo sítio-e, né? Sítio eletrônico do IBAMA. IBAMA Agrotóxicos. Só botar essas duas palavras, aí ele vai entrar lá na página e vocês podem buscar os relatórios em planilhas Excel com todos os valores. O que eu fiz? Eu baixei as planilhas de 25 anos para cá e olha só o que eu fiz. Eu peguei os últimos dados de dezembro de 2025, encontrei que em 2024, que é o último dado que eles têm, o consumo oficial de agrotóxicos foi 826 mil toneladas. E em 2000 eram 162 mil toneladas. Sabe, se a gente fizesse, se tiver alguém da matemática, pode até dizer se eu estou errado ou não. Às vezes eu me complico um pouco, mas eu fui fazer os cálculos, deu 408% de aumento do uso de agrotóxicos no Brasil, mesmo com do advento dos transgênicos. Senão, os transgênicos vão diminuir o uso de agrotóxicos e nada. Aí, não, para um pouquinho. Os transgênicos foram liberados aqui oficialmente no Brasil em 2005. Houve aqui aquela soja que entrou, diziam até que a soja Maradona, entre 2001 e 2002, né, que entrou contrabando aqui, né, e foi liberado em 2003, se não me engano. Mas, oficialmente, os transgênicos, com a lei de biossegurança, foram em 2005. E eles diziam, não, vai diminuir, olha só, aumentou tudo isso aqui. E considerando, né, professor, que o agrotóxico ele tem efeito residual, né? Então, cada vez que você aplica, ele dura por 20 anos. Muitos deles têm efeito perfeitamente. O DDT, hoje, que não é usado há décadas, ele ainda é encontrado na água. Professor, mais uns 10, 15 minutos. Tá, vamos lá, então. Eu vou tentar acelerar. Porque são assuntos muito importantes. Eu levei dias para buscar, para montar essas planilhas. O meu papel como nosso, né, de professores, também é alertar a sociedade, porque a gente tem mais acesso à informação. Eu descobri como a gente busca as informações. Então, hoje é só ir no site lá do sítio eletrônico do IBAMA, e aí você vai nas planilhas e olha só que eu encontrei uma das planilhas deles. Eles mesmos fizeram esse quadro ou tabela em que aparecem os 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, que não são pesticidas, são agrotóxicos, tá? Ou biocidas químicos, agrícolas também. O glifosato e seus sais, em primeiro lugar, o glifosato é um herbicida, tá? Ele, entre os 10 mais... Aqui são os 10 mais vendidos. 40% dos agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 40% é glifosato, que já foi considerado pelo Instituto Nacional do Câncer como cancerígeno, tá? Entre outras coisas, também disruptor endócrino, né? Altera a função dos hormônios, enfim. E aí você vê assim, ó, o segundo é um fungicida proibido na União Europeia. O terceiro, 2,4-D, herbicida usado na Guerra do Vietnã, aquele que foi usado no agente laranja, né?
que é o terceiro mais vendido. O acefato inseticida proibido na União Europeia em quarto lugar. Clorotanilonil, fungicida proibido na União Europeia. Se nós pegarmos esses 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, 7 deles são proibidos na União Europeia. Eu pergunto, o brasileiro tem mais resistência do que os europeus, não é? Por isso, deve ser por isso que é permitido, né? Quer dizer, não tem sentido nenhum, né? Por quê? Porque aqui no Brasil a gente vive isso há algumas décadas, infelizmente, essa situação que não se conseguiu mudar, né? Então, isso aqui é muito importante. Então, dessa quantidade de 826 mil toneladas, está aqui os valores todos. Isso aqui vai ficar para vocês poderem distribuir para essa apresentação, se servir para vocês depois, vai ficar para o acesso de vocês a essas informações, tá? Aqui também foi um professor, o Pedlovski, tem o blog do Pedlovski, não sei se já viram, ele é um professor da Federal do Rio de Janeiro, ele pegou uns dados que eu tenho um blog chamado Via Biodiversa, né? O caminho da biodiversidade, viabiodiversa.blogspot.com, e ali eu coloco, volta e meia, uma vez por mês, eu publico alguma coisa. E peguei os 20 anos da liberação dos transgênicos e o professor Pedlovski montou isso aqui, que eu achei bem legal, com base nos dados que eu tinha buscado. Eu acho que ele usou inteligência artificial, eu não cheguei nesse ponto ainda, mas não há de ser nada, tá? Inclusive, as principais empresas são grandes transnacionais, a Bayer, a Syngenta, a BASF, enfim, elas são donas de 70% das sementes e também dos agrotóxicos. Lembrando que a Bayer, que se dizia Bayer é bom, não sei se na nossa época tinha, não sei se ainda diz, tá? A Bayer vende semente, vende herbicida para matar as ervas daninhas que crescem da semente da soja, etc. Daninhas eu estou botando entre aspas, tá? E se tu ficar doente, isso acontece, milhares de pessoas são intoxicadas no Brasil por agrotóxicos, não tem problema, ela tem remédio. Então ela vende a semente, ela vende o herbicida e vende o remédio. Então o ciclo se fecha. A funcionalidade, nesse caso, é de um setor que lucra com a disfuncionalidade da natureza e a disfuncionalidade do nosso organismo. E também da sociedade. Pois é, esse é um problema. Uma sociedade que muitas vezes não se dá conta disso. Mas vamos lá. Olha só, eu peguei dados da CONAB, Companhia Nacional de Abastecimento de Grãos, tá? CONAB. Aí eu peguei planilhas, baixei as planilhas. 50 anos eu consegui planilhas da produção de grãos nos últimos 50 anos, meio século. Eu vou lá. Se vocês quiserem saber a produção de grão, mês a mês tem relatório de produção de grãos CONAB. Todos os meses tem. Aí você baixa esse planilha, tem lá todos os valores. Aí eu baixei e fiz esse gráfico. E eu vi que nos últimos 50 anos a soja subiu, ela subiu 597%. Aqui não está o dado do crescimento, mas eu vou dizer para vocês. A soja, nos últimos 20 anos, ela cresceu na área de produção 597%. O milho, 90 e poucos por cento. Aí, o nosso arroz e feijão do cada dia, o feijão, nos últimos 50 anos, diminuiu 42% a área de plantio, e o arroz, a área de plantio de arroz, diminuiu 74%. A população brasileira dobrou e a área de produção de arroz e feijão diminuiu um pouco mais da metade, ou um pouco menos da metade, no que se refere a feijão e arroz, e no que se refere ao trigo também diminuiu. Então, E o milho deve ser transgênico. o milho é para exportação, para alimentação de animais. Parte do milho fica aqui, claro, para alimentar e tal, para agricultura familiar. Mas grande parte é o que chama de commodities. Aí eu perguntaria, eu também, até hoje eu não sei muito bem o que é uma commodity, mas alguém pode me ajudar? Uma matéria-prima que vai ser exportada vai ser transformada. Não sei.
Perfeitamente. Elas são matérias-primas ou semi-manufaturadas. No caso, cimento, celulose, né? E é o caso de pasta de... no caso, celulose, eles fazem lá algum pequeno derivado de soja também para alimentar os animais, enfim. Né? Minério de ferro, aí tem minério de ferro, tem o aço, tudo exportação. Então, são semi-manufaturados ou matérias-primas. Os 3 produtos de exportação que despontam também, eu fui lá na página do... Porque, assim, eu sou biólogo, tá? Só que eu hoje me sinto na obrigação de buscar informação da economia, porque o problema maior ambiental é a economia, uma economia disfuncional, imediatista, tá? E o que eu fiz? Eu fui lá no Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio, Exportação, coisa e tal, e vi que os principais produtos de exportação o ano passado e o ano retrasado, e assim vai nas últimas décadas, nós estamos voltando, acho que nos últimos 30 anos, 30, 40 anos, nós estamos voltando ao modelo colonial de exportação, de minérios, que era na cana, agora é a soja, já foi o café, tá? Os 3 principais produtos de exportação em 2025 foi o petróleo, 52% do petróleo extraído no Brasil é exportado. E o Brasil, infelizmente, foi a partir da venda das refinarias, ele exporta petróleo e compra gasolina e compra óleo diesel. Tá? Então, nós destruímos com o setor industrial de agregar valor aqui, né? Isso se dá com vários produtos. Um exemplo da Petrobras, que antes 70% ou algo assim, né, não direito, ia para a educação, mas depois foi tirado, foi acho que 2016. Tem alguns recursos de impostos, né? Que foi na época até da presidenta Dilma, acho que tinha essa questão. Na verdade, foi depois que tiraram a Dilma e antes do Ternovas, que o projeto presidente anunciou que o projeto correto era provisório. Sim. O presidente depois quando a Petrobras. Sim. Que antes a educação vinha de lado isso eu não saberia dizer para vocês, mas aqui, depois a gente pode entrar na discussão, né, professor? Eu estou aqui queimando meu tempo, mas eu só quero mostrar para vocês que muito daquilo que o agro é pop, o agro é isso, o agro é aquilo, infelizmente, a maior produção hoje de grãos no Brasil não é para alimentação nossa humana, e sim alimentação de animais no exterior, animais confinados, que vão, inclusive, ir contra a própria Constituição Federal. A Constituição Federal, no inciso 7º, eu não mostrei para vocês, ela proíbe que submeta animais à crueldade. E aí eu me pergunto, os porquinhos e galinhas hoje, não é uma crueldade? Ou até mesmo na parte de animais, mas que vão dar leite, porque as pessoas, que eu me lembro de ter visto uma vez, quando estava na Julinha, que acho que são vídeos, tem um vídeo que é para mostrar que mostrava 2 coisas. Animais queriam ter essa parte de indústria e também é usada para a parte científica. Sim. Né? Tipo assim, Tá. E muitos alunos ficaram saindo da sala que levantaram. Eu andei com o mercado e por isso eu digo o que eu quero dizer com isso. As pessoas podem reclamar de pessoas que fazem sacrifícios com animais, mas a verdade é que é literalmente mais humano fazer um sacrifício animal do que esses animais que vão para essa parte para científicas ou mesmo indústrias, mesmo a parte do ovo ou do leite. Eu acho que essa discussão nós vamos poder fazer depois, né, professor? Eu acho que a ponto de não é literalmente ser mais humano. Animais que são das sacrifícios do que esses que vão para essa parte dessa indústria. Sim. Eu acho que isso pode ser feito até uma discussão jurídica da possibilidade de manter os animais confinados da maneira com que estão. Mas aqui, voltando, cresce a insegurança alimentar no país do agronegócio. Isso aqui já foi lá no início dos anos 2000, isso aqui já faz tempo, que eu tirei isso aqui da Globo, né? A diversidade de alimentos também vem diminuindo, segundo a FAO, 75% das variedades de plantas já foram perdidas, né? Isso até nas chamadas convencionais, como tomate, alface e etc. E as frutas nativas, aí coisas que, para finalizar, entrando no que é melhor da vida digna, que é a busca de alimentos
verdadeiros, né? E aí nós temos o Valderi Quinop, já ouviram falar no Valderi Quinop, chamado das punk. Alguém sabe o que é punk? Vamos ver se o pessoal, os alunos aí, sabem o que é punk. Acho que sabem, né? Sabe que é parte de música, não? Não. Alimentícias não convencionais. O que são as plantas alimentícias não convencionais? Aquelas que não são dentro da produção industrial e tal. E aqui tem uma que eu gosto de comer, que é uma florzinha da lanterninha, né? Uma planta nativa aqui da nossa floresta, que é alimento. E aqui tem outras questões, então, as punks, as frutíferas nativas, tem vários livros, alguns deles disponíveis na internet, outros não, tá? Esses aqui são livros coordenados pelo engenheiro agrônomo Lídio Coradim, que já fez parte do Ministério do Meio Ambiente. Esses 5 volumes, cada volume tem 700 a 1.000 páginas, vocês podem baixar da internet. Tem um deles que é Espécies Nativas da Flora Brasileira de Valor Econômico, Atual Potencial. Então, nós temos como viver dignamente usando nossas frutas, desde frutas e outros produtos, como madeiras, como flores, como substâncias medicinais. O Brasil tem muitíssimas, centenas de plantas de uso medicinal, muitas delas, a maior parte delas, patenteadas por empresas internacionais. Então, esses livros aqui, todos eles estão na internet. Aqui vocês depois, aqui está o link, tá? Que eu vou deixar esse material. E aí tá, a questão da sociedade. Mais 5 minutos, professor? Tá. Então, aí o lado da sociedade, a sociobiodiversidade é o que junta a diversidade da natureza, aquela fora da natureza humana, porque nós também fazemos parte da natureza, né? O ser humano, a diversidade humana também, com a diversidade do restante da natureza, tá? Então, aqui, essa senhora, à direita, a dona Fátima, que há uns anos atrás eu fui lá em Itapuã e descobri, eu fui pegar uns frutos enfim, fui olhar, para colher sementes e tal. Aí eu fui recebido pela dona Fátima, que disse: eu faço geleia de butiá, tá? Aqui à esquerda, Aldaci Belé, que é lá da feira também, produtos, sucos de frutas nativas, de guabiroba, de pitanga. Aqui o Valderi Quinop, há uns 20 anos atrás, com professores da rede aqui de Viamão, da escola da Vila Santa Isabel, Anita Garibaldi, nós fazemos degustação de punks. E aqui, o que hoje está trabalhando com as abelhinhas silvestres, as jataís e outras abelhinhas que... Hein? Tem várias abelhinhas, né? Que hoje até nas escolas também, elas não têm ferrão, então é legal até você observar o comportamento dessas abelhas, que aquele mel tem um valor bastante grande. Na Amazônia, temos vários produtos, né? A Amazônia em Pé, ela gera muito mais recursos que derrubá-la, como estão fazendo, para botar pastagem, botar gado. Então, ela tem o guaraná, ela tem a pupunha, ela tem o cacau, ela tem o cupuaçu, ela tem o bacuri, ela tem o babaçu, ela tem a castanha do Pará, ela tem o açaí, ela tem o buriti. Dá até para fazer uma música, né, professor? Que tal alguém, de repente, pegar um violão, fazer uma música com os frutos que tem no Brasil, que são milhares de frutas, pessoal. Nós temos milhares de frutas. Muitas delas estão sendo usadas no restante do mundo. E aqui a gente é submetido a plantar eucalipto e soja, tá? Ou outros, a cana, tá? E aí vem o guardião de sementes, esse aqui é o Vilmar Menegatti, lá de Ipê, que é um dos municípios chamados também uma das capitais da agroecologia no Rio Grande do Sul. Já fomos lá, já fomos visitar. Esse aqui é o Vico, ó. Esse aqui que está sentado há 20 anos atrás, tá? Eu vi quando ele tinha cabelo bem comprido, ainda tem, né? E aqui tem semente de feijão, semente de uma série de coisas que ele preserva, mas infelizmente não tem muito apoio, né? Porque infelizmente o agronegócio hoje, finalizando mesmo, ele tomou conta do mercado. Então, também tem o amilo. Então, assim, pessoal, as diversidades de vegetação, aqui tem uns desenhos que eu fiz já uns anos atrás, com o mouse eu fiz aqui. O mouse é aquele paintzinho, eu vou desenhando, quando eu vi, eu tinha feito vários tipos de floresta. Essa aqui, você sabe, a floresta ombrófila mista é a floresta com
a araucária, né? Aqui a floresta umbrófila densa, isso aqui é a floresta onde tem as figueiras, tá? Onde tem figueira não tem araucária, e vice-versa, em geral. A floresta estacional do Alto Uruguai, ela é que perde as folhas. Então, temos diferentes tipos, tem dezenas de tipos diferentes de vegetação no estado do Rio Grande do Sul. A gente está transformando tudo isso num mar de soja, como mostrei lá atrás para vocês. Né? Isso não é inteligente, isso é anticonstitucional, isso nos envenena. Tá? Então, por isso nós temos que buscar essa diversidade. Essa feijoa seloviana, goiabeira serrana, ela foi levada para Nova Zelândia. No Globo Repórter, algum de vocês já viu, não tem ninguém aqui na sala ou aí assistindo nós na internet que não tenha visto pelo menos uma vez o Globo Repórter. Tem o Globo Repórter, se vocês botarem goiaba serrana, Globo Repórter, vai aparecer um programa lá na Nova Zelândia que eles levaram esse fruto e descobriram que é um fruto maravilhoso, cheio de vitaminas. Levaram para lá e deu certo. Aqui ela cresce em Vacaria, Caxias, São Francisco de Paula, e ninguém sabe. Isso aconteceu com o nosso araçá. O araçá nosso aqui do litoral, da região, ele foi levado para a Austrália, foi plantado lá na Austrália. Então a gente vai descobrindo que os butiás, que nós temos 8 espécies de butiá, eles foram levados para a Austrália. Meu filho foi estudar na Austrália, ficou um tempo lá, fazer o doutorado, sanduíche. Disse, pai, era só os butiás que foram levados para lá, para a Austrália, estão dando fruto, justamente numa época diferente na nossa, né? Enquanto aqui dá no verão, lá o verão deles é diferente, é outro hemisfério, acho que não, mas é outra região, acho que é hemisfério norte, não. Mas sei lá, não é na mesma época. Ele foi para os Estados Unidos, foi para a Flórida, e também viu o butiá lá. E lá, sim, aí agora me lembrando que no butiá ele frutifica na época do verão, o verão é diferente, é o inverno nosso. Então, e ele mostrava, olha só, estou vendo aqui, estou vendo em outros países as nossas frutas. Eu já fui para a Europa uma vez só e vi na Espanha a nossa corticeira do banhado, que é uma planta maravilhosa, né, que é a flor símbolo do Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul não, é a flor símbolo do Uruguai e da Argentina, usada lá no centro de Barcelona, a cinacina, também plantada lá, e aí você vai encontrando umbu, também plantado na Europa, então tu vai encontrando, as petúnias foram levadas para a Europa, para a Holanda com mais frutas nossas do bioma Pampa. Muitas flores do bioma Pampa estão sendo plantadas na Europa e nós não sabemos. Por isso que as universidades têm um papel fundamental em descobrir tudo isso. Tá? Então, nós encontramos essas 200 e poucas aqui no Rio Grande do Sul. Tá? O Physalis, esse aqui ó, no meio, alguém já deve ter comido Physalis. Muito bom, né, professora? Ele é meio azeitinho. R$90 o quilo. É uma fortuna. Mas, às vezes, o Physalis, que é o chamado joá de capote, que ele tem uma capinha, né? Está aqui o capinha dele. Ele nasce, às vezes, nas beiras dos matos, no terreno baldio. Tá? Bom, então estão aqui as frutas, pitanga, os derivados, e aqui tem a polpa da jussara também, que é maravilhosa, tem antocianinas, antioxidantes. Isso aqui são frutas que eu tirei, essa foto aqui eu tirei há uns anos atrás, no mês de abril, lá em Antônio Prado. Eu juntei todas as frutas. Essa aqui parece um tomate, alguma coisa assim, essa aqui é a tuna, araticum, araçá, goiaba serrana, guamirim, ó, quanta coisa, né? Araçá vermelho e amarelo, tá? E então, hoje já existe a polpa da jussara. Se pode utilizar palmito, desde que controlando para não haver devastação nas nossas florestas. Então, isso tudo está se descobrindo que esses produtos são fundamentais para a nossa saúde e também para a diversificação essencial no momento em que... aí vem uma questão que eu sempre me pergunto. Quando o mercado da soja quebrar, ou o mercado da celulose quebrar a nível internacional, vai ter milhares e milhares ou até milhões de pessoas afetadas por um mercado que a gente ficou estrangulado
pela ausência de diversificação econômica, porque a diversidade econômica também é importante. Ela é necessária, porque se uma coisa, por exemplo, teve anos que deu uma seca muito grande na soja, nós perdemos 30% da soja. Sabe quanto que isso representava? 20 bilhões de reais no Rio Grande do Sul. Ah, perdeu a soja, agora olha só. Mas isso é previsto, volta e meia tem uma seca aqui, e isso é recurso que se perdeu, que poderia ter sido usado em outras finalidades. Então, finalizando aqui, né, outros produtos, tem os pinhão, que agora é a época do pinhão também, araticum, né? Aqui tem o tucum, que se faz licores. É uma coisa maravilhosa. Os jabuticabas, né? Vocês já almoçaram, então não tem problema, né? Aqueles ali, eles ficam literalmente na árvore, não é? Isso, fica grudadinho. Eu já vi uma vez isso quando eu fui fazer um casamento do meu primo, foi de uma árvore. Sim. Tinha umas frutas que é enorme. Eu provei e não gostei. Bom, depende do gosto. Assim, ó, tem diversidade de sabores, de paladares. Então, tem pessoas que não gostam. Às vezes, tu pegou um meio azedo. Depende da época, depende da variedade, né? Tudo, enfim. Então, tem aqui, esses materiais vocês vão ficar disponíveis para vocês, né? E olha só, o que acontece? A goiaba serrana era vendida no Bourbon, ali da Ipiranga, por R$ 49,90. Tá lá, ó, goiaba serrana, estão vendo? Eu fiquei contente. Isso foi o mês de setembro. Aí eu perguntei, de onde que vem essa goiaba serrana? Vem da Colômbia. Lá tem algum pé nativo? Não, eles levaram para lá e estão vendendo para nós. E vendiam, pelo menos com o nome. Só que 2 meses depois, 2, 3 meses depois, entre novembro e dezembro, fui de novo. Tinha subido de R$ 49,90 para R$ 69,90, R$ 70 reais o quilo. E não deu o nome também. Eu de R$ 49,90 estava como goiaba serrana. E eu de R$ 69,90, 20 reais a mais, estava agora como goiaba colombiana. A mesma planta, nativa de nós, roubaram o nome. A mesma coisa ocorre com a batata inglesa, que não é inglesa, né? Então, aqui, ó, o programa que tem no... Então, assim, pessoal, bananinha do mato agora está dando também, os indígenas usam. Esse material aqui das frutas nativas de Porto Alegre, vocês podem baixar, o Ingá fez, isso é 2013. Tem até comidas típicas indianas, cujos ingredientes para fazer veio daí das Américas, não sei qual parte das Américas. Certo. É só um outro exemplo disso também. Sim, beleza. Então, tá, sorvete, olha, licores, olha só, tudo isso feito de butial, até bolacha, biscoito. Então, a gente tem uma riqueza, pessoal. Eu choro, às vezes, de ver que isso está sendo destruído para ganhar dinheiro a curto prazo e matar a chamada galinha dos ovos de ouro. Isso aqui é a galinha dos ovos de ouro, e pior. E mais do que isso, ela faz a sustentabilidade econômica, ela dá emprego, ela gera emprego, não é tanta máquina, porque a agricultura moderna com a soja é máquina no lugar das pessoas. E as pessoas vão para a cidade, ficam sem emprego, ficam aí abandonadas e podiam estar trabalhando no interior, vendendo pinhão, erva mate, outros tantos produtos super importantes. Eu faço isso na minha... O artesanato do butiá é belíssimo. Sim. São produtos que agregam muito valor. Sim, sim. Então, aqui é o professor Valdeli Knupp, que é o cara das PANC, isso com aulas também, a gente olhando ali nos nossos gramados, eu encontrei 31 espécies de verduras nativas crescendo nos gramados. Então, os nossos gramados das instituições de ensino têm que manter a diversidade nos gramados como forma de educação também, tá? Finalizando, mais uma vez finalizando, aqui essa foto que é a chamada sociobiodiversidade. Então, a vida digna, ela precisa das pessoas e precisa da natureza equilibrada, e isso só vai se dar com maior envolvimento, inclusive do consumidor, indo na feira e consumindo esses produtos e fazendo uma justiça social através da biodiversidade pela boca. Então, finalizando, professor, muito obrigado pela... E a todos que nos assistem aí também. Tá? Eu me passei do tempo, mas são assuntos que eu me entusiasmo muito também. Né? Eu quero dizer que
deseja salvar? Não. Vamos fechar aqui. Eu quero dizer para vocês todos que estão aí, para os que estão aqui, que nós tínhamos combinado previamente que as perguntas não seriam feitas de forma oral, justamente para nós termos tempo para o professor, né? Até porque nós estamos também com alguns convidados especiais ali, ecologistas e tal, que também querem fazer esse congressamento. Mas a temática é viva, né? Então, não tem como a gente ficar assim, se segurando, assim. Então, de imediato, eu agradeço o professor Paulo, do fundo do meu coração, agradeço a todos, peço que permaneçam, passo para o Mutaro, para fazer a continuação, que é o vice-coordenador, nosso doutorando em educação, embora aluno de letras, né? Bibliotecário, doutorando em educação, guiné-bissaucense. Depois ele diz. Ah, estou brincando, né, professora? Estou brincando. E o professor Gilmar, coordenador do curso de letras, vai falar ou não? Então, vamos primeiro passar para o professor Gilmar. O professor Gilmar senta aqui e aí depois o Mamadou assume, tá? Aparecer um pouquinho na câmera, na imagem. Boa tarde a todos, a todas, a todos, a todes. Se falou no meu amigo Roberto Fontanelli, está aí ainda? Eu ia dizer antes que não tem como não ouvir falar sobre essas coisas interagindo com o professor Roberto lá em Erechim, né? Passei anos ouvindo. Mas o professor Paulo Brack, em nome do curso de letras, então, em nome da coordenação do curso de letras, agradecemos imensamente a sua participação nesse belíssimo projeto, da professora Ana Carolina, do Mutaro, sempre com muito esmero, com muita organização, planejamento. E ouvindo a sua fala, já pela segunda vez, quero dizer os portugueses usam o tu como uma forma íntima, né? Que é impressionante a sua dedicação ao tema, não só como professor, como pesquisador, como um encantador em relação a isso, mas como militante. Eu estava observando, sentado lá, observando as suas reações, e essa militância é exuberante e necessária e muito significativa. Eu ia comentar antes que, depois de 40 anos andando pelo interior do estado, eu vi a cidade se transformarem, e realmente, de Passo Fundo. Mas trabalhei lá na unidade em Erechim, viajei por várias unidades da UERGS, então, realmente, a gente antes, quando via agroflorestas, poucas, mas havia, agora só tem aqueles campos enormes de plantação de soja. E as cidades estão cada vez crescendo mais para cima, e quem tem dinheiro continua tendo mais dinheiro, quem não tem dinheiro continua tendo menos dinheiro, e falas como essa, projetos como esse, são necessários exatamente para sensibilizar as pessoas de que um novo tempo, uma nova vida, uma nova sociedade, um novo jeito de ver as coisas é possível. E começa com cada um de nós. Então, em nome da UERGS, em nome do curso de letras, da coordenação, da professora Ana Carolina, do Mutaro, de todos nós, professora Adriana, e todos que estão lá do outro lado, muito obrigado. Obrigado também. Bom, obrigado, professor Gilmar. Bom, professor Paulo, eu fui incumbido, né, de comentar a tua fala. Inicialmente achei muita responsabilidade, né, mas depois eu falei, bom, é uma honra, né, comentar a fala do professor. Bom, inicialmente eu queria fazer um apanhado geral da tua fala e tal, mas como tu já percebeste, né, não somos da área de biologia, então temos um pouco de dificuldade com a temática, os termos técnicos. Eu tinha anotado aqui falar da biofuncionalidade, falar da agrofloresta, mas eu acho que eu não vou entrar nesse mérito, porque acho que não vou esclarecer aqui alguma coisa mais do que o professor já fez. Acho que eu vou fazer um comentário assim, geral do que eu vejo, né, que eu vi na tua fala, né? Acho que a tua fala trouxe algumas reflexões muito importantes sobre não só o meio ambiente, no meu ponto de vista, mas também sobre a sociedade. E sobre, eu vou puxar para o nosso lado, né, sobre o papel da educação também, né? Como somos um curso da
licenciatura. Inclusive, a minha pergunta vai nessa direção. Mas acho que tu trouxe para nós aqui a questão da crise ambiental, não só do ponto de vista do problema da natureza, né? Mas também do ponto de vista de crise existencial, porque tem muito a ver com como a gente vive, né? Como a gente lida com o meio ambiente, como a gente pensa a questão da natureza, né? E isso passa por uma questão não só política, mas como econômica também, como colocaste, né? Acho que a tua fala, né, trouxeste vários dados, uma fala bem embasada, né? Eu acho que os materiais, inclusive, me interessam bastante, né? As instituições como o CONAB, como a Anvisa, como o FAO, tu trouxeste vários dados que nos fazem refletir bastante. Como eu falei, eu não vou entrar em comentar a tua fala em detalhes assim, até pela dificuldade de ilustrar, né, os conceitos e tal, mas eu acho que a gente tem um prato cheio aqui para pensar e refletir sobre não só sobre questão ambiental, mas sobre essa relação que a gente tem com o meio ambiente, né? A questão social, a questão econômica e como tudo isso se interrelaciona e nos leva até onde a gente chegou hoje, né? Com a questão climática. Então, eu agradeço muito a tua fala e eu vou abrir para as perguntas. Caso não tenha perguntas, eu vou fazer a minha, mas eu vou ver aqui no chat. Enquanto tu procuras, no Carlos, só algumas observações, né, por causa dessa interlocução com o curso de letras, né? Porque eu, embora bióloga, geneticista, eu dou aula no curso de letras. Porque justamente, né, todo esse material que tu preparaste, toda essa questão da pesquisa, né, dentro então da linguagem científica, que é muito importante a gente trabalhar aqui, e também essa questão da divulgação, né? Então, a diferença entre a escrita de divulgação científica e a escrita científica, né? Isso é, então, algo que a gente está começando a trabalhar no curso e que é muito importante justamente para a gente ter essa interculturalidade, né, de conhecer outros hábitos, né, toda essa questão dos alimentos, das punks, de outros alimentos não convencionais para garantir a soberania alimentar, né? Enfim. Tem um tema, professora, que é a questão da extensão. Eu esqueci, até o último slide era eu com os alunos lá da extensão. Eu tenho um projeto de extensão com esse chamado Viveiros Comunitários. E aí os alunos disseram, professor, nós queremos fazer um viveiro aqui, isso há 1998. Então já tem 27 anos. Eu estou lá assinando os projetos de extensão a cada ano, conseguindo bolsa, etc. Então, essa questão de indo lá visitar os estudantes. Então, eu junto o ensino com a extensão. Para mim, até não seria só extensão, é intenção e interação também. A gente faz interação. A extensão é uma coisa meio unidirecional, essa palavra eu não gosto. O Paulo Freire já criticava, ele chamava extensão ou comunicação. Ele dizia comunicação. Eu acho que não é bem uma extensão, mas de qualquer maneira eu faço isso na universidade junto com os alunos, e isso também me, digamos assim, me alimenta até para minha progressão, porque na URGS tem a extensão e a pesquisa, elas valem equivalentemente, de forma equivalente. Eu tenho minha pesquisa, tenho publicações, mas eu me dedico muito à parte de extensão também. Isso é um momento, não sei como é que vocês aqui da UERGS... Exatamente isso, inclusive, foi o conteúdo da aula passada. É um espaço legal, né, de buscar, porque aí você vai na prática da gente... E aí, de sociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Isso, as coisas, elas são Faz sociais. parte também. A gente vai nas feiras uma vez por mês, os alunos dizem, Paulo, professor, vamos lá na feira, vamos fazer uma feirinha, vamos mostrar nossas frutas aqui, vamos mostrar as punk. Aí o pessoal vai para lá e aí interage com as pessoas também. A feira que é essa que eu falei, a FAI, né? Então os alunos mesmo me convidam para ir na feira
E eles colocam lá e eles são muito bem recebidos. Aí, pessoal, aí fazem bolo de butiá, aí vai as pessoas, o que é esse bolo de butiá? O bolo de guabiroba, disso, daquilo. Então, a gurizada também já sabe. Isso para a vida deles é muito importante. Tanto é que as agroflorestas hoje estão sendo certificadas. O único estado do Brasil que tem certificação de agrofloresta é aqui no Rio Grande do Sul, através da SEMA e através de ex-alunos que hoje estão lá na SEMA fazendo certificado de agrofloresta. Obrigado, professor. Botaram 2 perguntas. Sim, professor, comentaste sobre a questão da obrigatoriedade, né, que já está previsto na Constituição sobre o ensino de educação ambiental, né? E eu queria que comentasse como tu vê a gente como alunos, né, de licenciatura, a importância da educação para combater toda a questão da desinformação sobre o meio ambiente, e, né, porque a gente não só transmite conteúdo também, a gente tem essa perspectiva de formar cidadãos críticos, né? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, tu comentaste que o Brasil usa entre os 10 agrotóxicos, quase mais de 7 é proibido na União Europeia, eu presumo que também em alguns países asiáticos. Eu queria saber, porque o Brasil é um país que exporta muito, né? E usando esses agrotóxicos, como é que é essa relação de exportar para a Europa, que o Brasil exporta muito para a Europa, recentemente acho que já foi aprovado, né, a cooperação, né, comercial, né, Europa, que já estava há muito tempo. Isso. Então, eu queria saber como é que é o fato de o Brasil usar esses agrotóxicos e exporta para esses países. Como é que é essa relação política? Há uma proibição, há uma fiscalização para ver se vão comprar agrotóxicos de um país que produz alimentos usando agrotóxicos, que é proibido lá, porque se é proibido, eles não iam comprar. Eu queria que tu comentasse sobre isso também. Claro. Nós temos mais uma pergunta aqui. Me alcança a câmera, por favor. Beleza? Posso? Sim, por favor. Eu estou tentando me acertar aqui. Tá. Desculpa. Bom, eu sou o Daniel, tenho 19 anos, sou estudante de Gestão Ambiental do Instituto Federal. E a minha dúvida é o seguinte, sintetizando todo o assunto, né, da palestra, o título da palestra, né, é sobre... perdão, que eu tenho muita vergonha falando na câmera. Na busca de um Isso. mundo de vida digna para todos os seres na Terra. Isso, na busca de um mundo de vida digna para todos os seres da Terra. Eu acho que isso tem muito a ver com o próprio conceito de sustentabilidade que foi definido lá na Conferência de Estocolmo em 87 e posteriormente influenciou no artigo 225 da Constituição Federal, né, que definiu que todo mundo, tanto as gerações atuais quanto as gerações futuras, têm direito ao meio ambiente equilibrado. Só que de lá para cá, como o professor bem apresentou, parece que nós caminhamos para a direção contrária, né, onde quem tem direito ao meio ambiente equilibrado, cada vez menos pessoas têm direito ao meio ambiente equilibrado, né? Então tem essa questão da humanidade que caminha para a direção contrária disso. E eu até citei aqui 2 exemplos, que, por exemplo, nas cidades, há cada vez mais um processo de gentrificação, onde quem mais sofre com isso tem uma classe específica, muitas vezes vai vir de uma etnia específica, também de uma cultura específica, e já na questão agrária, bom, a nossa estrutura agrária é basicamente a mesma desde o período colonial, né? Então, quer dizer, tu tem aí um processo de homogeneização, tanto social quanto ambiental, né? E diante disso, então, a minha pergunta é, qual que é o nosso papel enquanto estudantes e professores para que essa questão da sociobiodiversidade ela tome força política e não fique só no campo da militância? Como que a gente pode fazer uma praxis pedagógica a fim de conscientizar as pessoas que estão mais distantes da universidade para que elas percebam que o nosso atual sistema de produção ele é totalmente disfuncional e insustentável?
Bom, essas são as minhas perguntas. Obrigada. Você tem 5 dias para responder. Você, André, eu acho que algumas coisas já tinha Só falado. você pedir uma coisa. Senta aqui no lugar novamente, porque fica difícil ficar segurando Eu não sei se alguém escreveu no chat alguma pergunta, foi uma citação. Muito obrigado. E então, inicialmente foi a questão que tu colocasse sobre educação, né? Eu vejo que uma das coisas melhores para a gente fazer educação é de vez em quando desligar isso aqui, né? Ir atrás dos livros também, ou ir fazer uma boa pesquisa orientada pelos professores e tentar limitar ao máximo o uso de... Eu vi que vocês aqui, às vezes eu estava dando aula, eu acho que esse ano até melhorou bastante, mas tinha alguns anos que eu dava aula, o pessoal ficava ali, assim, eu bem, com a ênfase que eu dou, algumas coisas assim, assustado com as coisas, e o pessoal estava aqui assim, isso me incomodava um pouco. Mas isso não... Eu acho que está parando de acontecer. Esse ano eu verifiquei isso, é muito bom, né? Eu vejo que é bem complicado hoje o cenário que a gente está vendo, até porque a situação é tão dramática, a guerra lá, então às vezes a gente até nem quer saber muito mais da situação ruim. Então a educação hoje está complicada, porque a gente vive uma contradição cada vez maior, né? A questão indígena, inclusive, agora teve ali no Mato Grosso do Sul, mais uma vez o Guarani Kaiowá, uma chacina, vão lá, queimam. A questão indígena é absurda, né? A falta de cuidado que se tem às terras indígenas. Eu acho que esse é o ponto principal. Acho que talvez numa pauta ambiental, acho que retomada dos territórios, né? E reconsideração que os territórios indígenas sejam demarcados. Acho que esse é um ponto. Reforma agrária. Temos que ter reforma agrária para que a diversificação no campo ela vai se dar pelas pessoas voltar ao campo também. Um êxodo urbano, vou voltar, pelo menos não que a gente vai... Vamos botar máquinas lá também, vamos botar pequenos tratores, sim, vamos usar inteligência artificial, inclusive em vez de usar herbicida, a gente pode fazer uma máquina com inteligência para identificar aquelas plantinhas que de repente vão competir com uma planta que a gente quer produzir, e o robozinho pegar aquela planta, um caruru, uma beldrega, e colher para dar para um animalzinho comer, com uma galinha, etc. E aí nós vamos aproveitar aquele alimento que ia ser morto de 1 a 2 toneladas por hectare, a gente perde de plantas as alimentícias que poderiam ser aproveitadas por animais ou até por humanos. Então, a educação é muito difícil, né? Então, eu vejo que é um tema que levaria muito... Mas eu acho que a questão fundamental é a gente esclarecer nas fontes de informação. Em relação ao que tu falaste também do que é exportado do Brasil para a Europa, dá para dizer assim que 60% da soja, dos produtos aqui agrícolas, vão para a China. E a China não tem muito... pelo que eu saiba, né? Às vezes a China dá uma chamada no Brasil quando encontra algum resíduo, alguma coisa. Não sei se isso às vezes até pode ser alguma briga de mercado, alguma coisa assim, mas já houve uma negativa da China em receber alimentos com resíduos de agrotóxicos. Já aconteceu nos Estados Unidos, na laranja brasileira, que lá vai muito agrotóxico na laranja. Então, já aconteceu nos Estados Unidos negar a compra de laranja porque tinha muitos agrotóxicos. E até no suco da laranja também. Então, volta e meia acontece isso. Mas também a gente tem que entender que a Bayer e a BASF são empresas europeias. E lá, inclusive, o glifosato, que já hoje é considerado como um produto altamente tóxico, ele foi mantido na União Europeia como um produto ainda... aceitável, né? Mesmo sabendo-se dos malefícios que traz. Então, a Europa também tem muitas contradições, né? Não quer dizer que lá eles também têm esse controle como a gente esperaria. E a última pergunta que tu fizesse sobre essas questões, né, mais finais. Rapidamente, algumas... Diante de todos os fatos colocados, qual é o nosso papel enquanto professores e estudantes? Sim. Para levar essa questão da sociobiodiversidade para tomar uma força política e que não fique só no campo da militância
e como que a gente pode fazer para conscientizar aquelas Sim. pessoas que estão mais afastadas da universidade, para que elas saibam que o nosso atual sistema é completamente insustentável. Sim, a extensão e interação ou comunicação, ela é fundamental. Então, acho que esses três itens, né? Ensino, pesquisa e extensão é fundamental. A extensão é aquilo que a gente vai fazer, e lá no bairro, e lá na região agrícola, com aqueles que mais precisam. Eu acho que as universidades têm que fazer esse serviço. E a questão da educação vai ajudar no momento que a gente fazer a transdisciplinaridade ou interdisciplinaridade, que volta e meia discutem, não importa, é haver uma integração entre os conteúdos, porque às vezes o cara que estuda engenharia, ele vai estudar só engenharia, o cara que vai estudar economia vai estudar uma economia parcial, que só pensa nos valores financeiros, na chamada crematística, e não uma economia que incorpore o planeta, os limites da natureza. Então, a educação, o ensino, a extensão, elas precisam dessa integração, que não existe na universidade. Não existe, eu vou fazer a minha culpa também. A gente precisa ser mais ousado, provocar. Quando chegar agora, o Dia do Meio Ambiente, vai ser agora, em julho, que há 46 dias tem o Dia do Meio Ambiente. Fazer uma atividade aqui na UERGS, ali na URGS, na PUC, onde seja, nas escolas, chamar, vamos fazer uma feira do Dia do Meio Ambiente, aí de repente trazer algumas coisas, trazer o sabão que é feito lá na Ilha dos Marinheiros, aquele sabão do óleo e tal, ou um crochê que é feito com fibra de butiá, sei lá, alguma coisa assim, né? Eu acho que nós temos que, se não deve fazer, pelo menos um programa para redução de energia, um programa para arborização, programa de resíduos nas universidades. A gente pode fazer muita coisa. A questão é que às vezes a gente está muito perdido e fica ali no celular olhando as barbaridades, e eu faço isso também, a gente como todo tem que ler também, né? Mas acho que é necessário a gente se programar para ter planos de gestão socioambiental dentro das universidades e volta e meia chamar eles para cá também. Nós temos portas abertas, é um dia, é muito pouco, né? A gente tinha que trazer portas abertas, todos os meses tinha que ter portas abertas na URGS. Vai ter agora, em maio, né? Aí chega lá, os jovens vão conhecer o que se faz na universidade, aí a gente se prepara, vou mostrar o que a gente faz aqui. Então, isso tinha que ser muito mais presente, muito mais frequente, porque senão a universidade, ela se isola num momento que é muito necessário da gente fazer essa integração. Professor, tem uma pergunta aqui do Renato Hoffman, que ele enviou. Professor, o senhor é crítico do modelo de desenvolvimento cujos representantes aqui no nosso estado têm falhado em apresentar respostas estruturais para as mudanças climáticas. Com relação a isso, como o senhor avalia a função da imprensa em buscar fontes diversas das que comumente apenas repetem os posicionamentos do setor produtivo? Renato. Bom, a gente está sequestrado por uma economia disfuncional que enriquece a poucos e cria pobreza para muitos, né? Isso vem se agudizando cada vez mais, seja em terras, seja em termos de valor de fortunas, né? Cada vez mais, inclusive depois da pandemia, se verificou que cresceu o número de bilionários depois da pandemia, né? E aumentou o número de pessoas na miséria também. Então, é difícil, mas acho que a questão é política. A imprensa está cada vez mais vinculada ao setor financeiro, ao setor, digamos, de uma economia imediatista, né? Aqui a CMPC Celulose, por exemplo, vem fazendo uma crítica. O que a gente quer, pelo menos, fazer um debate aqui, pedir para o Estado para fazer uma audiência pública, porque o que a empresa de celulose CMPC pretende, ali em Barra do Ribeiro, é uma indústria que vai consumir a quantidade de água que toda a população de Porto Alegre.
São 288 milhões de litros de água que ela quer consumir por dia, enquanto que a população de Porto Alegre, de 1.350.000 pessoas, ela consome 270 milhões de litros. Então, e aí, além disso, os efluentes dessa indústria, elas poderão... então, isso é importante alertar as pessoas. A gente quer fazer essa discussão. Não estamos aqui dizendo que somos contrários, queremos fazer uma discussão para ter uma audiência pública em Porto Alegre. Porto Alegre será mais afetado que Barra do Ribeiro, porque o emissário de efluentes da empresa, lá em Barra do Ribeiro, ele vai estar sendo jogado no emissário de efluentes para o lado de Belém Novo, onde tem 2 áreas de captação de água do DEMAI, né? A 6 quilômetros dali. Então, ela vai consumir mais água, vai jogar mais efluentes do que toda a cidade de Porto Alegre. E as duas são duas, a que já existe em Guaíba e a posterior que vai ter em Barra do Ribeiro. Vai ser o maior polo de celulose, o maior polo de poluição, porque as indústrias de celulose são conhecidas mundialmente como as mais poluidoras, né? Então, essa discussão tem que ser feita. A imprensa não dá espaço. Já mandei para a Jane Guerra várias vezes aqui, solicitação. Ela sempre diz que não pode, que isso aí tem que falar com o jornalista, esse A, B ou C. E aí a pressão econômica em cima do jornalista. Se sair uma crítica muito forte, de repente ela está na rua outro dia. Mas é gravíssimo, são substâncias altamente tóxicas, como organoclorados, como dioxinas, que são liberadas no branqueamento da celulose, principalmente. Fora os desertos de eucalipto que estão se expandindo aí pelo estado. Temos mais perguntas. Não sei se alguém aqui na sala tem alguma pergunta para fazer ou estão satisfeitos. Na verdade, eu não quero fazer uma pergunta. Eu quero colocar sobre o que o professor comentou sobre plantas, árvores e mata, sobre a diversidade. Uma coisa que sempre me incomoda muito é as queimadas. E eu sou indígena, uso muito planta, chá, erva, e eu decidi fazer um pequeno poema para homenageá-la. Diz o seguinte: fumaça, sinal de alerta, ameaça. Na cidade tem massa, nas queimadas da roça, trapaça. Poluição, desgraça. Os rios secam, os animais morrem, as árvores sucumbem à fumaça. Obrigado. Qual é seu nome? Meu nome é Rosane. Rosane? Sim. E na Amazônia é gravíssimo isso. A gente sabe que aqui a queima de campos, às vezes, nem sempre é uma prática tão ruim assim, desde que ela seja feita dentro de parâmetros, até porque os indígenas também queimavam, né? Mas hoje, infelizmente, da maneira com que eles fazem, principalmente na Amazônia, é desastroso, né? Então, esse é um problema grave também. Aqui na Serra também, né? Eu diria que, de certa forma, ela é muito polêmica, porque existe a origem do fogo no campo é uma prática tradicional. E ela feita em pequena escala não tem problema, tanto é que os indígenas fazem as roças, né, pequenas roças, e aquilo se recupera. Mas quando é em grande escala, aí a situação fica difícil. Que nem aconteceu no Pantanal há 2, 3 anos atrás, que foi devastador ali, milhares ou talvez mais que milhares de animais morreram, né? Pelas queimadas no Pantanal. Mais de 50% do Pantanal foi incendiado. E ali, muitas vezes, são incêndios criminosos também. Então, fica aí. Posso ficar com uma pergunta? Fica sentadinho numa ponta. E tu, professor, aparece aqui para o resto das pessoas, não? Professora Ana Carolina, enquanto você se ajeita ali, eu estava pensando em alguns correlatos assim, literários. Eu vejo o professor Paulo Braga, já disse ele, né, que não pode
de jeito nenhum, perder essa energia, diminuir essa energia, continuar lutando. Eu estava me lembrando do triste fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, principalmente na parte que ele era um sítio, o sítio do sossego, e planta essa multidiversidade. Só que a agricultura dele, a roça dele é atacada pelas formigas, e ele não quer usar veneno, então as formigas acabam com a plantação. E aí sai, inclusive, slogan, que depois vai ser repetido logo no Macunaíma, ou o Brasil acaba com as formigas, ou as formigas acabam com o Brasil. Aqui no Porto Alegre nós tivemos o Moacir Clear, que será imortal através da sua obra. E tem também o livro O Exército de um Homem Só, o Capitão Birobidjan, que é uma espécie de Paulo Braque na ficção, né? Aquele que vai forçando, que vai lutando e que vai mostrando. E esses dois personagens são chamados de quixotesco, exatamente porque eles estão lá na origem, que é o Don Quixote da Mancha. Então, professor, além de toda a prática essa aqui que o senhor nos mostra, através da pesquisa, que é muito necessária, através da comunicação, da integração, o senhor continua sendo um quixotesco, necessário para a sociedade, para a comunidade, para todos nós. E aqui no Rio Grande do Sul tem uma, agora esqueci o nome do autor, mas que escreveu um livro, um romance chamado Água Turva. Água Turva é recente, que mostra toda aquela região lá na fronteira, e envolve bastante a floresta, os animais. É uma história de duas irmãs, uma que sobrevive com a matança de animais e a outra que vive cuidando dos animais. Muito interessante esse romance, Água Turva. Então, continuemos. Obrigado. Por favor. Mas a luta é de todos nós. É isso, beleza. A luta é de todos nós. Então, agradeço aí também as considerações e o carinho de vocês também, Ana. Obrigada. E é isso, é uma luta nossa, né? Eu também faço parte de coletivos, e esses coletivos também dão energia. E uma coisa que dá muita energia é eu poder ir a campo com meus alunos. A URGS ainda tem um transporte, hoje está difícil, mas nós vamos, volta e meia, uma ou duas vezes por mês eu pego meus alunos, consigo transporte para ir lá no meio do mato, conversar com eles, mostrar as plantas também. Então, isso para mim é... Eu fico olhando, quando eu ando na rua, eu fico olhando para as árvores, olho os passarinhos, eu fico olhando as flores, fico observando. Sou uma pessoa muito observadora, isso vem da minha mãe, que era assim, né? Ela me ensinou a ser observador. Então eu ando pelas ruas, fico olhando as coisas, claro, volta e meia a gente encontra coisas que não gostaria, né, de encontrar, mas, em geral, eu observo muitas coisas. Às vezes eu paro para olhar uma flor, paro para olhar uma planta, né? Isso também é uma energia, assim, porque aí é aquela conexão que a gente precisa também, porque a natureza, ela faz bem para a gente. A cor verde é a cor que se descobriu que é aquela que dá mais para o psique das pessoas, ela dá uma situação de maior, digamos assim, conforto psicológico, alguma coisa. Você sabia disso? A cor verde. Aí, cor verde, né, professor Gilmar? Por isso... né? Se é para chegar, tem que chegar causando, né? Não queríamos, mas... não, é isso aqui, ó. Não, é aqui, ó. Não queríamos, mas temos que terminar. O pessoal tem aí o trânsito, o professor Braque está aí desde manhã trabalhando bastante, né? Todos nós. Então, da nossa parte, agradeço a lembrança do professor Gilmar, e lembra que ele bota veneno para as formigas, né? Ele bota veneno, e bota veneno, e bota veneno nas formigas, no fim ele mata todo o sítio. Nossa querida Rosane, coisa mais linda, esse poema. Temos outro poeta aqui que também, né, está escondido, está camuflado aqui, que também é um grande poeta. E quantos mais aqui, né?
Agradeço a presença de todos, professora Adriana, Camilo, todos vocês que estão aqui da outra turma, né, que são minha turma também. E eu não sei por que a professora Ana Carolina não diz que ela é autora de um belíssimo livro de poesia chamado Um IP no Coração. Ele está dizendo, olha, o senhor Fernando, ele está falando isso porque eu prometi uma cesta básica, né? O senhor quer falar, professor Paulo Fernando Cornélio, que agora que abriu o luzeiro aí? Estão me ouvindo? Eu estou com um problema aqui de... Vocês estão me ouvindo? Ana, está me ouvindo? Só um minutinho. Deu, pode falar. Oi. Bom, pessoal, muito boa tarde a todos e a todas. Eu quero agradecer a oportunidade, Ana, mais uma vez, de você oportunizando nós a ouvir o professor Braque. Também quero cumprimentar todos os professores e direção da UERGS. E ouvir o professor Braque nos reflete, né? Faz alguns momentos de reflexões. E o próprio nome da palestra que ele dá, na busca de um mundo de vida digna para todos os seres da Terra. E aí ele faz uma reflexão profunda e nos lembra de alguns momentos bem importantes, né? O senhor chegou a comentar sobre esse grave problema dos agrotóxicos, que nós estamos com um processo horrível ainda, que não conseguimos evoluir nessa perspectiva da agroecologia como uma política real e verdadeira que precisamos, né? Então, eu vejo de uma forma muito positiva, professor. Por mais que nós estejamos hoje num momento bastante complexo, né? Porque até o ano 2000, início do ano 2000, pelo menos nós, ecologistas de Passo Fundo, nós estávamos num processo de evolução. Hoje, com esse momento conturbado que nós estamos no planeta, nós estamos num momento de inversão hoje, né? E isso nos faz, com as suas palavras, ainda sermos otimistas. Por mais que nós temos ainda uns desafios muito importantes, nós temos que ser otimistas. Professora Ana, a senhora não fez só o IP, a senhora fez um trabalho maravilhoso aqui na área de trabalho de artes, principalmente a nível de fantoche, né? A senhora tem que falar essa experiência para os seus alunos do trabalho de educação ambiental para crianças, o Negrinho do Pastoreio e um Caos Ecológico. Existe peça mais maravilhosa de falar com as crianças, falar com as pessoas de uma forma lúdica, como você fez aqui em Passo Fundo, e deixou uma história muito bonita, né? E hoje, né, está sendo lançado esse livro, que é um livro de um estudo que tu fez para o mestrado, e que coloca o nome do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas num ápice, como se para nós aqui nós estamos ganhando um prêmio muito importante, que é o Oscar do reconhecimento de um trabalho que nós continuamos a fazer aqui em Passo Fundo. Muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Querido Paulo Fernando, né, desde 1986, quando eu fui para Passo Fundo, a primeira coisa que eu fiz foi, Deus me encaminhou para conhecer os ecologistas, né, e do Grupo Ecológico Sentinela dos Pampas, e fez toda a diferença da minha vida, e lá estava o Paulo Fernando, né, um dos fundadores do Grupo Ecológico, e quando eu fui fazer meu mestrado, eu tive a oportunidade de estudar comunicação social, e o Paulo foi um dos responsáveis pelo acervo de jornais sobre ecologia. Então,
muito criticado, né, Paulo? Com esse monte de papel, o que tu quer com esse papel? Um monte de jornal, Nando, bota esses jornal, bota na reciclagem. E o Nando catalogando as notícias que saíam e todo o material. E aí alguém tinha que estudar de alguma forma, né? Então, eu coloquei meu mestrado à disposição. Claro, naquela época, muito inocente, como eu digo na apresentação do livro, né? Eu não tinha cabeça para entender o peso do mestrado, né? Hoje eu tenho, mas aí já está feito lá. E discutia justamente a questão da imprensa, né? A questão do fato que, e o Renato Hoffmann está aqui, ele fez o prefácio do livro, o fato de que a imprensa, em Passo Fundo, por muito tempo, ela mostrava o que a prefeitura mandava em termos de release, né? E aí o trabalho do ativismo do Grupo Ecológico Sentinal dos Pampas foi apertando, né? E isso declarado pelos jornalistas que deram entrevista, né, no livro. Então aí a gente chegou à conclusão que, apesar de ser datado, como é um estudo histórico, ele tem valor, só que tinha que ser atualizado, né? Então, o Renato Hoffmann, que é jornalista, aposentou-se aí pela Zero Hora e hoje estuda letras conosco, para nossa honra, né, professor? E também trabalha com fotografia, uma série de militância aí cultural, fez o prefácio. A professora da Universidade de Santa Maria, que está aqui presente, né, prof., a professora Cláudia Eliege fizeram uma atualização sobre essa situação dos jornalistas e o meio ambiente, e o Nando, Paulo Fernando aqui, que a gente chama de Nando, porque há muito tempo, né, não vamos contar quanto, senão eles vão ver que a gente é velho, né, Nando? Não vamos falar nada. E então, fizeram, junto com a professora Flávia Biondo, que é uma pessoa especialíssima, aposentou-se da UPF agora também, na Universidade de Passo Fundo, mas, assim, conhecimento estratosférico, né, Nando? E foi coordenadora do museu lá da UPF, Museu de Artes Naturais, como é que chama? Nando, como é que chamava? Museu Augusto Ciências Rusk, Naturais. Museu Zoobotânico. Eu não estou te Augusto ouvindo, Rusk. desculpa. O que está dizendo? A caixa, põe lá de novo e eu fecho aqui. Museu Zoobotânico Augusto Rusk. Conseguiram ouvir? Nós estamos aqui com um laboratório de tecnologia de ponta de gravação de documentário, entende? De ponta, porque a gente puxa a ponta do fio aqui, puxa a ponta do fio de lá, puxa a ponta da câmera para cá, puxa a ponta, o importante é o registro. Queridos e queridas, Nando, muito obrigado pela tua presença na minha vida, mais que tudo um grande amigo, professor Paulo, mais que tudo um grande amigo, né? Pessoas que fazem com que a vida da gente tenha sentido, a todos aqui presentes, e o presente é simbólico também, assim como o lançamento do livro, mas é de coração, o Mutar vai entregar, eu vou ficar como câmera alguma. Obrigado. Mostra aqui o presente, o que é. Então, isso aqui... Então, eu acho que é um marcador. Depois tem uma coisa incenso. Incenso, cara. Ó, isso aqui é para tapar os olhos. Para dormir. Isso. Eu estou precisando dormir. Realmente estou muito cansado já. Só para esclarecer, o professor Braque, junto com mais outros companheiros, né, fizeram uma carta em relação aos deputados sobre essa questão da celulose lá, né? E hoje de manhã ele me falava, fui dormir às 3 da manhã, né? E aí eu fiquei pensando, veja, ele foi dormir às 3 da manhã, de manhã ele já estava trabalhando e já preparando material para nós. Aí, qual é o presente que eu vou dar? Já sei. Vai ser o presente para você descansar, tá? Muito obrigada. Obrigado, então. Tudo certo. Muito obrigado, Ana. Obrigado então, a todos aí também, pessoal. Aqui. E muito obrigada a todos. Um abraço. Obrigada pela presença. Aos de longe, muito obrigado. Já estamos